Olá, família! Olá, galera! Vamos lá para mais uma devocional? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, acione o sininho para que você receba todas as nossas notificações e você não perca nenhum vídeo. Tem sido incrível, tem sido alimentos muito saudáveis. Vamos lá então? Eu quero compartilhar com você nesse dia, nessa noite, sobre um tema: você se arriscaria? Eu quero falar com você sobre os discípulos de Jesus, a primeira equipe de Jesus, a maneira como Jesus formou a sua equipe e a partir desses homens incríveis que foram formados a igreja. Eles foram a nossa referência, eles são a nossa referência de igreja. E eu queria compartilhar com você nesse tema. Você se arriscaria? Eu estou falando de muitos anos atrás, de alguns homens que foram escolhidos para formar ali a primeira equipe de Jesus, a serem as primeiras pessoas onde Jesus ia investir toda a sua história, ia ensinar, aonde Jesus ia introduzir uma vida abundante. E esses homens eles foram convidados a seguir a Jesus. E o mais incrível é que se você for ler toda a história dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ter a compreensão, você vai ter essa visão de que esses homens, eles não tiveram nada que atraísse. Jesus não fez nenhuma proposta que atraísse esses homens para uma grande caminhada, para uma grande jornada. Ele não chegou cheio de propósitos, cheio de promessas para esses homens. Pelo contrário, para alguns, quando Jesus se encontrou com esses homens, Jesus disse apenas: vem e siga-me, vem e caminhe comigo. Essa era a única proposta de Jesus para aqueles homens. Aqueles homens, na verdade, muitos deles, eles já tinham os seus destinos traçados, eles vinham de famílias, eles vinham de culturas diferentes. Bem provável que Pedro, quando estava ali cuidando do seu barco, ele já tinha feito planos, ele já tinha os seus sonhos de continuar ali e ele nem sequer pensava ou imaginava que um homem iria aparecer e transformar a sua vida e fazer dele não pescador mais de peixe, mas sim pescador de homens. Ele não sabia que a sua vida seria mudada em todos os níveis. A coragem de Pedro, João, André, Tomé, Felipe e de todos aqueles discípulos que compôs a primeira equipe de Jesus. Ela ecoa no meu coração, ela ecoa no seu coração. A coragem e a ousadia desses homens de dizer sim a um convite desses ecoa no nosso coração nos dias de hoje para estar ao lado de Jesus e viver uma mudança radical, uma mudança extraordinária. A atitude desses homens, de todos os discípulos de Jesus, elas se repetem na nossa história nos dias de hoje, ela se repete até os dias de hoje, né? Os discípulos, eles correram riscos quando eles disseram sim. E é muito incrível quando eu paro para pensar nisso. Os discípulos de Jesus, eles correram riscos. Jesus também se arriscou naqueles homens. Ambos se arriscaram e deu muito certo. Deu super certo. Sabe, hoje o maior desafio de Jesus é você. Porque o maior desafio de Jesus foi transformar aqueles homens. Jesus poderia ter escolhido tantos outros homens que talvez fosse muito mais fácil acessar o coração, mas Jesus preferiu começar do zero, preferiu começar com Pedro inculto, com um Pedro bravo, com um Pedro de comportamento totalmente distorcido. Ele preferiu caminhar com um João ambicioso, porque se você for estudar a história de João, você vai ver que depois de caminhar com Jesus, que João começou a externar um discípulo do amor, mas Jesus pegou o João numa situação de um homem ambicioso, cheio de sonhos sim, mas totalmente distorcido daquilo que Jesus desejava para a vida dele. E todos os discípulos de Jesus, né? Quando a gente vai estudar essa história, Jesus preferiu começar do zero. Você se arriscaria? A pergunta é: você se arriscaria a caminhar do lado de um homem? Você se arrisca nos dias de hoje a caminhar do lado de Jesus e a deixar com que ele transforme tudo em você?
a que ele transforme sua personalidade, o seu temperamento, as suas atitudes, a sua conduta, os seus pensamentos, os seus sonhos. É impossível andar do lado de um homem tão incrível como Jesus e você não passar por uma mudança radical. Ei, se não está havendo mudança, talvez você não esteja caminhando com Jesus. Talvez você tenha escutado a falar a respeito de Jesus. Talvez você até sente um certo prazer em estar perto, ouvindo falar a respeito de Jesus. Mas se você está vivendo uma mudança radical na sua história, nos seus pensamentos, na sua conduta, isso tem queimado dentro de você, você está se arriscando ao melhor projeto já planejado na história da nossa vida. Hoje, nós, como eu te disse, nós somos o desafio de Jesus. Hoje, eu e você somos o desafio de Jesus. Você se arrisca? Fica o convite nessa devocional. O quanto você tem se arriscado a andar do lado deste homem incrível, né? Um homem que não vai nos apresentar uma felicidade passageira. Pelo contrário, andar ao lado de Jesus é provar de uma felicidade serena, é provar de uma felicidade leve e de nada que seja passageiro, mas que seja eterno, que seja verdadeiro. Andar do lado de Jesus, andar com Jesus, aceitar esse convite de Jesus, é você ser despertado para algo novo, é você ser despertado para mudanças, é você não passar um dia sequer sem viver mudanças. Sabe, Jesus, ele consegue extrair de nós tudo de bom e ele consegue também, ele entende as nossas fraquezas. Sabe, Jesus entende quando você não quer magoar alguém que você ama tanto. Jesus também entende quando lhe falta paciência nesse tempo que nós estamos vivendo. Jesus também sabe de todos os seus medos e quando as preocupações ocupam os seus pensamentos. Tudo isso ele sabe e ainda assim Jesus te convida hoje a viver com ele, a andar com ele, a neste tempo propício chamado hoje, você viver uma história e você dizer sim a um convite que foi feito há milhares de anos atrás, há muito tempo atrás, e alguns homens disse sim para que você dissesse sim hoje. Aqueles homens disse sim e teve toda a sua história mudada, toda a sua personalidade mudada, e eles não tinham proposta. Hoje, por causa do sim daqueles homens, eu e você também somos desafiados a dizer sim para Jesus. Eu não te disse nenhum versículo porque eu quero te convidar a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa foi uma proposta lá no começo da pandemia por nosso apóstolo e eu quero continuar. Eu disse sim para essa proposta e eu fui muito, muito ministrada. Eu estou sendo muito ministrada através desses 4 evangelhos. Eu também quero deixar esse desafio para você. E a minha pergunta para você ainda hoje é: você se arriscaria? Um grande beijo, Deus te abençoe e até mais.